Bem-vindo ao podcast da Coaching. Eu sou Isabel Batista, coach e terapeuta holística, e podes me encontrar lá no site isabelbaptista.net. Hoje trago-te uma convidada muito especial, Janine Scheffer. Janine é coach e terapeuta de cura energética. É Theta Healer e especialista em medicina e psicologia dos chakras. Para além disto tudo, Janine é uma pessoa encantadora, com uma simpatia enorme, preparada para ouvir o que a Janine tem para nos dizer hoje. Bem-vinda, Janine! Obrigada, Isabel. Uma alegria para mim estar aqui com você hoje. Obrigada por aceitares este convite, para falares um bocadinho do teu trabalho. Podes-te apresentar um bocadinho, falar um bocadinho do teu trabalho, aquilo que tu fazes como terapeuta, como coach? Posso sim. Bom, então a gente está aqui atravessando continentes, né? Então isso é uma alegria muito, muito grande para mim. Eu ainda não conheço Portugal, mas Portugal está na minha lista, né, de lugares para conhecer, e eu estou muito feliz, né, de participar desse podcast. Hoje, né, eu trabalho então com coaching, né, e com terapia de cura energética. E dentro dessa prática eu uso algumas técnicas de cura energética, entre elas o Theta Healing, né? Eu uso a medicina dos chakras também, e eu trabalho um pouco com as ervas, né? Eu gosto bastante de trabalhar com as ervas. Então, acho bem legal, assim, eu gosto bastante. E aí, dentro desse trabalho, então, como coach, como terapeuta, eu apoio pessoas, né, em processos de empoderamento e de manifestação. Então, eu ajudo essas pessoas a encontrarem o caminho delas, né, a se empoderarem para elas realizarem aquilo que elas desejam, através da transformação, né, através da expansão da consciência. E isso trabalhando principalmente com o sistema de crenças. É um trabalho que eu sou apaixonada, né? Eu amo fazer isso, e sou muito grata, né, por poder estar vivendo aqui, realmente colocando esse propósito no mundo. Sou muito feliz. Exato. Então, fala-me um bocadinho disso do sistema de crenças, porque assim, obviamente que eu sei como é que muitos deles trabalham e como é que muitas delas são criadas e por aí fora, mas pronto, para explicar também aos nossos seguidores como é que funciona, o que é que para ti é uma crença, como é que nasce uma crença, o que é que ela implica na nossa vida. Então, uma crença, ela é um pensamento, né? Ela é uma ideia que está ali pré-concebida, né? E que você passa a enxergar tudo a partir daquele pensamento. Então, é um pensamento repetitivo, né? Digamos assim, é uma ideia repetitiva. O grande desafio aqui é que a maioria das nossas crenças, elas estão na nossa mente inconsciente, e não na nossa mente consciente. Então, nós não temos noção de quais são as crenças que acabam influenciando a nossa vida lá fora, né? Que acabam influenciando a nossa criação de realidade. Então, muitas vezes, quando a gente lê um artigo, assiste um vídeo, enfim, tem alguns exercícios para você descobrir crenças e tal, a gente vai acessar aquelas crenças que são mais óbvias, né? Que são aquelas crenças que estão mais na nossa mente consciente. Só que a gente não acessa, né, os 85%, 90% que estão escondidinhas lá na mente inconsciente, né? E é aí, por exemplo, onde entram, então, as terapias, né, que trabalham com a mente inconsciente. E aí existem várias, né? Eu, por exemplo, trabalho com o Theta Healing, com a medicina dos chakras, mas existe hipnose, enfim, existe uma porção de outras técnicas que vão acessar, então, essa mente inconsciente. E aí, quando a gente trabalha com as crenças na mente inconsciente, a gente traz elas para a consciência, transforma, vê de onde elas surgiram, né? A maioria das nossas crenças surgem desde a concepção, né? Então, desde o ventre, a gente já está formando o nosso sistema de crenças. E eu até digo que não é desde o ventre materno, mas é desde o ventre da nossa avó, né? Porque a gente já estava lá, né? A nossa mãe já tinha o óvulo que ia dar origem a gente quando ela estava no ventre da mãe dela, né? Então, a gente vem formando crenças aí há gerações, né? Fazendo essa transgeracionalidade. E aí, se tiver alguma palavra que não funciona aí em Portugal, a gente vai tentar encontrar a palavra para falar. Tranquilo. Tá tudo tranquilo, você me interrompe daí, tá? Então, a gente vai formando esse sistema de crenças desde a concepção. E a gente forma principalmente, né, até os 3 anos de idade e um pouco mais até os 7 anos de idade. Basicamente, tudo aquilo que nos forma, né, é formado até os 7 anos de idade.
E aí o que eu acho interessante da técnica que eu trabalho, que é o Theta Healing, é que o Theta Healing trabalha com a onda Theta. E de forma muito interessante, as crianças, elas trabalham, né, elas vivem os dias delas, principalmente em onda Theta, né? Até os 7 anos, a onda cerebral da criança, ela fica navegando ali entre onda Theta e onda Alfa, né? Por quê? Porque essa criança está sugando, né? Está aprendendo, está vendo tudo que está acontecendo, está ouvindo muito, né? E tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela experiencia, tudo aquilo que ela ouve, acaba se transformando, então, no sistema de crenças dela, né? Que ela está formando ali no campo primário, que a gente fala, que existem vários níveis de crença, né? Exato. No campo primário são essas experiências, então, desde a concepção até hoje, né? Que a gente chama crenças todos os dias. E quando a gente trabalha com Theta Healing, então a gente trabalha a partir dessa onda Theta, porque hoje já se sabe, né, que para você realmente conseguir trabalhar uma crença no nível inconsciente, você precisa levar essa pessoa até o momento em que aquilo foi criado, né, para você conseguir descriar, né, aquilo ali. Então, quando a gente trabalha com a onda Theta, a gente está levando um adulto àquele momento onde aquela crença foi criada, né, e geralmente quando a gente está trabalhando com um sistema de crenças, a maioria delas a gente vai encontrar, então, as raízes lá na infância, né? E, enfim, sim. Diz-me uma coisa, tu depois de encontrares a tua... E agora só me veio a palavra em inglês. A fonte. Estava com a source. A fonte. Como é que tu, no teu trabalho, consegues... descrençar, se assim se pode dizer. Portanto, como é que depois vais conseguir fazer com que essa pessoa altere, transforme essa crença para uma crença mais positiva ou aquilo que for necessário? Então, funciona assim, né? A gente faz um processo de digging, né? Que é um processo de aprofundamento, de cavar, né? E descobrir de onde vem aquela crença. Então, geralmente, o cliente chega com um discurso, né? E, claro, depois de anos você já capta, né? Aquele discurso. E aí a gente faz, então, a meditação básica do Theta Healing para realmente levar a pessoa até essa onda Theta, onde ela vai ter acesso à mente inconsciente dela. Algumas pessoas acessam isso mais fácil, outras não, mas a gente tem uma série de perguntas que a gente faz para poder alcançar aquela crença, que é a crença raiz, que a gente diz, né? Realmente essa crença raiz está em experiências do passado, né? Então está em experiências realmente de infância, né? E aí, então, a gente encontrando essa crença, a gente vai liberar essa crença da mente inconsciente e do sistema, do campo energético dela. Porque, e aí eu vou dar uma explicaçãozinha rápida sobre isso, né? Sim. O que acontece, né? A gente tem o hábito de pensar, né, que a gente é feito, então, de matéria, né, uma coisa muito sólida, muito dura, né, parece que é muito concreto, e a gente acha, então, que as energias só servem para televisão, luz, celular, e a gente esquece que, na verdade, nós também somos isso, né, nós também somos energia. Né? Então, quando a gente pensa no nosso corpo é formado por átomos, né? E esses átomos são 99,9% espaço, 99,9% energia. Então, quando eu estou olhando para alguém, na verdade, meu cérebro acaba funcionando como se fosse um Windows na frente do DOS, né? É como se nós fôssemos DOS, né? Aquelas coisinhas verdinhas, todas cheias de coisas que a gente não entende muito bem. Então, tem uma interface amigável, né? Que o meu cérebro faz para mim. Então, eu estou enxergando a Isabel aqui, né? Com a blusa rosa, né? O cabelo loiro, a pele morena, né? Tipo, tá bronzeada. Mas, na verdade, se o meu cérebro não fizesse essa interface para mim, eu enxergaria só os átomos, só as energias, só o campo eletromagnético que forma a Isabel, que me forma, né? Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todas as nossas ações são energia, possuem uma assinatura eletromagnética. Então, o Theta Healing trabalha nessa energia, nesse campo eletromagnético. Então, quando eu falo que eu libero uma crença, eu estou liberando diretamente do campo energético da pessoa, que é uma assinatura, né? Que é uma frequência vibracional, né? Então, o Theta Healing pode ser chamado de terapia de cura quântica ou terapia de cura vibracional, enfim, porque você vai realmente
dentro da vibração da pessoa e você vai ajudar aquela pessoa a transcender uma vibração que está ruim para ela, né, que não serve mais, e vai colocar uma outra vibração no lugar, né, a partir dessa fonte, né, a partir dessa fonte criadora. Então a gente faz tudo a partir da fonte, né, tanto que a gente fala que não somos nós, né, os praticantes, os Theta Healers, que realmente fazemos algo, né, na verdade é essa fonte criadora e a gente só testemunha, a gente só observa, né, o que está sendo feito. Então é bem legal. E diz-me uma coisa, e com a medicina dos chakras, como é que tu consegues lá ir ao fundo e ir buscar a raiz da crença? Então, a medicina dos chakras é uma história muito interessante daí minha, né? Porque... então claro. Eu sempre contar um pouquinho também o teu desenvolvimento pessoal, estás à vontade, adoro isso. Tá, eu vou falar da medicina dos chakras, então, agora assim, no começo, né, que não é tão antigo, né, quanto o meu processo de ir para as partes terapêuticas, enfim, para o coach, mas que eu sempre enxerguei tudo a partir dos chakras, era uma coisa natural minha, assim, tipo, não que eu fosse a louca do chakra, né, que tudo fosse chakra, não era isso, mas eu sempre tive uma tendência, e aí depois eu entendi, muito tempo depois, quando eu fiz o meu mapa astrológico, eu entendi por que eu tinha essa tendência de pensar dessa forma, mas eu tenho a tendência de colocar tudo dentro de um método, né, para mim é mais fácil compreender as coisas quando elas estão dentro de um método, dentro de uma linha, né, dentro de uma forma de pensar mais linear, digamos assim. E os chakras, para mim, funcionavam como se fosse um mapa para tudo, né? E eu sempre me interessava muito, né? E lia tal, aquelas informações da internet mesmo, bem basicona, sem aprofundar nada, né? Até que um dia, né, eu tava fazendo a minha transição de carreira, e eu encontrei um livro chamado, acho que era Criando o Trabalho que Você Ama, do Rick Jarrell, não sei se você já ouviu falar, não sei como é que seria Portugal, né? Mas ele é ele tem um livro muito legal, onde então ele ajuda as pessoas a trabalhar o seu propósito, e quando eu comecei a ler aquilo, eu vi que ele fez aquilo, e ele explica, né, através da metodologia dos chakras. Eu falei, gamei, né? A criança assim, é comigo. E aí eu pensei, gente, olha só, né? Com tanto livro, eu fui pegar um livro que fala sobre chakras, e aquilo fez muito sentido para mim. Depois eu comecei aí eu quis investigar mais, né? Por que esse interesse tão grande por chakras? E aí eu comecei a estudar, né? Fiz um curso, né, com uma terapeuta americana sobre a cura dos chakras, né? E fui aprofundando, então, esse trabalho. Porque o que são os chakras, né? Então, vamos falar. Os chakras, são esses centros de energia, né, que estão no nosso centro, e eles são responsáveis por impulsionar e por expandir a nossa energia, né, então expandir a nossa energia vital, nosso prana, enfim, e a partir desses 7 chakras principais, a gente gera energia para todo o nosso corpo, né, então essa energia, ela é gerada para a gente conseguir fazer o nosso corpo funcionar bem, para a gente conseguir levantar de manhã com uma energia boa, para a gente conseguir, então, enxergar esse algo que a gente não enxerga com os 2 olhos físicos, acessar esse campo, a gente se conectar com as vibrações mais altas. Então, eles têm que estar liberados, que a gente fala, né? Eles têm que estar aptos a receber e a enviar essa energia pelo nosso corpo. Falando bem simples, é como se fosse um canal mesmo, por onde essa energia passa e se espalha por tudo. E mais recentemente, acho que faz uns 2 anos, aprofundando mais ainda a questão dos chakras, eu entrei em contato, então, com a terapia quântica, né, com a física quântica, e então lá eu aprendi que, na verdade, os chakras são essa região de concentração de energia tão grande que eles manifestam, na verdade, o nosso corpo físico, né, como se eles realmente trouxessem para a realidade, né, para o nosso campo material, esse corpo físico que está, na verdade, printando, né, está recebendo um imprint do nosso corpo energético, espiritual, e aí as pessoas dão as mais variados nomes, né? Aí, com a medicina dos chakras, existem algumas sintomatologias, né? Alguns sintomas, algumas crenças, sentimentos e emoções que a pessoa fala e já sei, é chakra da garganta, por exemplo, né? E aí eu sempre pergunto, você tem problema de garganta desde criança? Tenho, né? Então realmente, porque aqui existe um nó, né? Aqui existe um bloqueio concentrado aqui, na garganta, por exemplo, né? E esse bloqueio faz com que ela desenvolva uma série de emoções, de sentimentos, de crenças, e de bloqueios na própria vida, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm o chakra da garganta muito bloqueado, são pessoas que não se sentem ouvidas, que não conseguem expressar aquilo que
que precisam, que não conseguem nem sequer encontrar, né, às vezes a própria voz. Então, eu não sei como diz aí em Portugal, mas em Brasil fala Maria vai para as outras, né? Então, assim, é a mesma coisa, eu posso usar. Nunca tem não acessa a sua própria autenticidade, a sua própria verdade, sempre vai indo com o que está pegando ali, né, quem está mandando mais naquele momento, né, então são pessoas que não conseguem expressar a sua própria autenticidade, e assim vai, né, quem tem um bloqueio no chakra raiz, por exemplo, tem muita dificuldade de materializar aquilo que deseja, né, então tem muito isso de manifestar, né, de trazer para esse campo material os sonhos, enfim, as ideias, os projetos que tem, né, tem muita dificuldade de conectar com a energia de abundância, de prosperidade, né, justamente porque não consegue materializar, né, então aí a medicina dos chakras acaba funcionando para mim como uma espécie de mapa, né, de mapa que me ajuda a analisar aquela pessoa, a olhar o que ela está precisando naquele momento e a usar daí algumas técnicas dentro da medicina dos chakras, né, que a gente pode trabalhar com cristais, pode trabalhar com ervas, pode trabalhar com visualizações específicas, pode trabalhar com sons, com mantras, para você realmente conseguir manter os teus chakras liberados, digamos assim, né? Então, diz-me uma coisa, nós tradicionalmente, não é, a parte mais conhecemos a nível de chakras é sempre Reiki. Reiki foi o pai, entre aspas, não é, de tudo, de conseguirmos colocar cá para fora, conseguirem colocar cá para fora todas as informações dos chakras, não é? Portanto, o Reiki vem muito abrir esse universo, graças a Deus. Sim. Pois o Reiki também é uma dessas tuas ferramentas que tu utilizas ou não? Especificamente, o Reiki é uma coisa, as tuas tarefas são outras. O meu pensamento é que, na verdade, todas essas ferramentas, né, são uma coisa só, né? Todas elas têm objetivos comuns. O que muda às vezes é o jeitinho de fazer, né? Ou então qual o sistema de crenças que está por trás de cada técnica dessa, né? Porque cada técnica dessa também é um sistema de crenças, né? Então o que muda às vezes é isso, mas o objetivo é sempre realmente trabalhar por alterar o campo vibracional daquela pessoa. Hoje a gente já consegue falar assim, né? Alterar o campo vibracional, elevar a vibração, alterar a frequência, ir para a frequência do amor, da gratidão, mas alguns anos atrás isso era grego, né? A gente não tinha acessado ainda esse sistema de crença, agora a gente acessou, então fica mais fácil para a gente se comunicar dessa forma. O Reiki trabalha com os chakras, eu não sou reikiana, né? Tenho várias amigas que são reikianas, mas o princípio é sempre o mesmo, né? Sempre você realmente acessar aquela região do corpo, ver então o que está pegando ali, qual que é o problema, né? E ajudar aquela pessoa então a liberar, né? As emoções, os sentimentos, enfim, a desatachar, como eu falo, né? Desvincular, deslinkar emoções negativas a memórias, né? Que as pessoas têm em relação ao passado, enfim, realmente se libertar desse nó, né, se libertar dessa prisão emocional, e isso a gente faz, então, eu faço, né, através da medicina dos chakras e através do Theta Healing, né, então, é isso. Vamos pegar agora, por exemplo, numa crença que é muito comum, não é, e que nós ouvimos todos os dias, principalmente a nível financeiro, não é, que é a crença do eu não tenho dinheiro, o meu negócio não vai para a frente porque estamos em crise, eu não vou avançar porque estamos em crise, estamos em crise, eu não tenho dinheiro. Como é que nós, ou seja, explica aqui para os meus ouvintes como é que tu, na tua parte, qual é o teu conselho para quem tem estas crenças? Então, né, na verdade isso aparece bastante, né, no atendimento. Acho que é uma das grandes questões, né, do momento. As pessoas estão despertando para isso, né, de que essa questão financeira, ela envolve, na verdade, ela é um sintoma, né, de uma série, de um sistema de crenças bem pautado, então, no medo e na escassez. Quando um cliente assim chega para mim, né, com essas questões de abundância e prosperidade, geralmente ele chega com essas questões de dinheiro, não consigo fazer dinheiro, ou perco emprego, ou tenho dívidas e tudo mais, né? E aí, quando a gente vai fazer a investigação profunda, a gente vai ver que todas essas questões, na verdade, estão amarradas lá no passado. Mas, geralmente, as questões de dinheiro não têm a ver com crenças de dinheiro. Elas têm a ver com memórias muito dolorosas do passado, né? Então, com comparações também, não é?
Isso, exatamente. Então, assim, a gente, o trabalho aqui, geralmente, o que eu converso, né, com os clientes ok, a gente vai chegar nesse ponto, né, da manifestação do dinheiro, mas para isso, a gente precisa voltar lá e ir limpando, então, todas essas memórias. Porque o que acontece, né? Manifestar dinheiro, né, ou acessar a abundância, significa que eu não tenho bloqueio para isso. Isso significa, por exemplo, que eu já saí do meu nível de consciência do vitimizador, né, que é o primeiro nível de consciência, né, e já passei para o nível de consciência do manifestador, que é o segundo nível de consciência, né. Cada nível de consciência desse pede que eu aprenda algumas coisas para eu poder ir para o próximo nível. É como escola, né? Você passa para o primeiro ano, depois vai para o segundo, é a mesma coisa. Os níveis de consciência funcionam exatamente iguais, né? Cada nível... Fórmulas mágicas de 24 horas. Exatamente. Não existe. Aliás, assim, eu sempre dou um sermão, uma conversa bem séria com todo mundo que vem trabalhar comigo, porque, infelizmente, né, Isabel, existe muita contra-informação na internet e existe muita infantilização do processo de autoconhecimento e de transformação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a gente precisa, né, realmente trabalhar com esses níveis de consciência e eu só consigo passar para o próximo quando eu já trabalhei, eu já aprendi o que eu tinha para aprender aqui. Exato. E uma das coisas que mantém a gente preso no nível de consciência do vitimizador, né, que então, assim, são os outros que fazem para mim, então é a crise, né, é o desemprego, é o problema X, é o problema Y, né, porque, sei lá, as pessoas não me entendem, elas não me valorizam, tudo é o outro em relação a mim, né, esse é o nível de consciência. Aqui, nesse nível de consciência, essa pessoa que está nesse nível de consciência, ela tem que aprender o quê? Ela tem que aprender a perdoar. Essa é a grande lição, né? A gente só consegue. E aí é uau, né? Porque assim, nós estamos num nível que realmente a gente ainda está muito no nível do vitimizador. Então a gente tem questões a perdoar, né? E aí vem aquela história, né? Tem questões do passado a perdoar, então você precisa meio que se desvincular disso e se liberar energeticamente do ressentimento, do remorso, do rancor, da culpa, da vergonha, né? E a gente faz tudo isso através, então, da energia da compaixão, do perdão, né? Do amor. E aí é uma lição fortíssima para ser aprendida, né? Então, às vezes, as pessoas ficam realmente muito tempo ali naquele campo, mas tudo bem, né? Faz parte da jornada de cada um. E eu posso estar, por exemplo, no nível do vitimizador nas minhas questões de relacionamento, por exemplo, mas eu já posso estar no manifestador nas minhas questões de trabalho, né? Então, a gente pode estar em níveis diferentes, né? Em cada área que a gente está vivendo. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega com questões de dinheiro, invariavelmente a gente vai voltar nessas questões do vitimizador, né? Então vamos ver o que tem para perdoar aí, né? Qual é a raiva que está aí, qual é o rancor, qual é o ressentimento, porque enquanto não libera isso, a gente realmente está com os nossos chakras bloqueados, né? A gente bloqueia o nosso chakra, a gente vai viver rancor, remorso, rejeição, culpa, vergonha, e tudo isso na escala das emoções, então na escala das vibrações, são energias muito baixas, né? Então, uma energia de culpa, por exemplo, ela tem 20 Hz, né? Então, é uma coisa, tipo, você faz nada com aquilo. Você nem sequer tem energia para levantar da cama, porque, veja bem, você está fazendo circular por você aqueles 20, né? Que é completamente diferente de você fazer circular, por exemplo, no amor, que é 500. Então, uma pessoa que está recebendo 20 de energia por dia, ela não tem força para levantar da cama, ela não tem força para sorrir, ela não tem força para sonhar, né? Ela não tem força sequer para, às vezes, se alimentar direito, né? Porque ela tem pouca energia circulando nela. Os chakras estão com uma baixa vibração, digamos assim. Agora, uma pessoa que já está trabalhando, né, nas energias, então, do amor, da gratidão, enfim, da compaixão, né, ela já está vibrando acima de 500. Então, é 500 passando por você todo dia. Então, são pessoas que têm sonhos, que têm vontades, né, já têm seus desafios, mas têm energia necessária para fazer isso acontecer. Entende? Então, é muito mais do que você dizer que por exemplo, né, questão de dinheiro. Eu acredito que o dinheiro é mau, né? Ok, essa é uma crença, mas essa é uma crença muito óbvia a dinheiro. Com certeza tem questões mais profundas aí que tem que ser trabalhadas, né? Essas questões óbvias estão no nosso consciente, é mais fácil de você visualizar, né?
Geralmente a gente... comprar as desgraças. Isso. Sempre a questão de que o dinheiro é mau porque são todos os corruptos. Essas são as coisas mais fáceis de você liberar, né? Porque elas são mais óbvias. Então, você libera mais fácil. Agora, geralmente, a pessoa vai pensar que ela vai enraizar profundamente isso porque ela tem uma memória no passado onde essa questão do dinheiro ser mal ficou gravado nela. Exatamente. Então, todo um contexto, né? Então, às vezes, por exemplo, o meu pai perdeu o emprego quando eu tinha 6 anos e aí ele ficou muito tempo desempregado e ele começou a beber e Então, assim, isso é o que tá travando, entende? Não é o dinheiro é mau, tá, ok, mas da onde vem isso, né? Então, a gente vai lá nessa memória e a gente vai limpar essa memória, vai desfazer, né? Dentro do espaço memória, então, ou seja, você volta com a pessoa do passado, trabalha todas essas questões, libera todas essas energias, né, e faz ela aumentar, então, o campo vibracional dela, e ela experimenta aquele alívio, porque ela se liberou daquela energia. Então, provavelmente, a partir desse dia, se ela seguir para a parte da ação, que é a próxima ação, né, que o próximo é sempre a ação, é onde a maioria acaba travando, ela realmente não vai mais ter essa crença de que o dinheiro é mau, porque ela já liberou essa memória que fazia ela ficar presa nessa ideia, entende? É mais ou menos por aí. Então, diz-me uma coisa, tu és a favor do transformar uma crença e não tapá-la? Sim, no Theta Healing a gente trabalha com, primeiro você libera, né, então assim, você libera, você cancela, você resolve, enfim, tem várias situações ali, né, e então depois que você libera isso, você ajuda a pessoa a colocar a nova no lugar, né, então você não só, se você só ficar trazendo o positivo, sem cuidar, né, sem trabalhar essa parte mais, como é que eu vou dizer assim, mais que está no subnível, digamos assim, né, que está mais abaixo, né, você vai experimentar uma melhora com certeza, porque pensar positivo, né, te manter positiva, te deixa com um estado vibracional mais elevado, e isso por si só já é uma grande coisa, então não é que é uma coisa ruim, né, mas quando você estiver diante de uma situação real, onde você vai precisar lidar com alguns desafios, o que vai pegar ali para você? Vai pegar essa memória que você tem lá, entende? E você vai agir de forma inconsciente. Você nem vai saber por que você fez aquilo, por que você respondeu daquela forma, por que você não aceitou determinada coisa, por que você brigou com não sei quem. Você não vai saber, porque é uma reação instintiva, tá baseada no seu sistema de crenças, entende? Então você tem que aquilo e então colocar o positivo no lugar, né? Agora, isso quer dizer que você não tem que pensar positivo? Não, tem que continuar fazendo, mas mais hora, menos hora, você vai ter que olhar para essas questões, né? Você vai ter que olhar para isso. E estavas a falar e pronto, porque assim, o que se vê muito, tanto em alguns processos de coaching, de sessões de coaching e também de terapia, é muito psicologia positiva, vamos para a frente. E depois muita lei da atração, mas depois as coisas não funcionam, a lei da atração, chegam os clientes e dizem que Isabel, eu penso positivo, eu afirmo positivo o dia todo, tudo e mais alguma coisa, depois quando nós perguntamos, então, mas e acredita naquilo que está a dizer? Não. Portanto, por isso é que eu estava a perguntar, quis parafrasear isso, porque eu acho que é extremamente importante e adoro quando há pessoas que pensam da mesma maneira que eu. Isso, quer dizer, não é colocar uma crença ou uma emoção, no meu caso mais emoções, porque trabalho bastante as emoções, que obviamente que são derivadas de crenças, claro, mas em vez de tapar e afundar e um dia vem ao de cima tudo e vai a casa que tu usares, exatamente isso, portanto, é o poder transformar as coisas, que é para nós podermos, parece que criar raízes, certo? E raízes duradouras. Exato, quando você faz isso, né, de você realmente ir lá naquela questão primordial e limpar ela, e então, depois com o teu campo zerado, que a gente fala, né, teu campo agora tá zerado, tá limpo, exato. Você pode reescrever a tua nova história e vai ser muito mais fácil, muito mais simples, né, porque vamos combinar que ficar repetindo 1000 vezes uma frase positiva é um saco também, né, você não quer fazer isso, entende?
Então, vamos direto para aquilo que funciona, né? Que é você ir lá olhar essas questões que são dolorosas mesmo e liberar isso e trabalhar, porque daí então você nem vai precisar pensar, se esforçar para pensar e sentir positivo. Você já é isso. Você só está impedindo isso de acontecer porque existem esses bloqueios, essas experiências, né? E uma coisa muito interessante que eu também sempre gosto de falar quando a gente está falando do sistema de crenças e de transformação, é que existe uma diferença muito grande entre aprendizado e transformação. Aprendizado é uma coisa, transformação é outra, né? O aprendizado pode levar à transformação? Pode, mas isso nem sempre é verdade. Então, muitas vezes, eu pego clientes como você, né? Acredito. Janine, mas olha, eu já fiz isso, eu já fiz constelação, eu já fiz reiki, eu já fiz coach, eu já fiz, sei lá, né? Eu já fiz até teta healing, e nada resolve. Meu Deus, eu tô já desacreditada de tudo. Isso é muito comum de acontecer comigo, né? Aí eu pergunto, tá, mas assim, quando você fez tal coisa, qual que era o objetivo disso que você fez? E quais foram as ações positivas que você fez a partir disso? Você realmente transformou, né? Então você realmente mudou um padrão, ou você foi lá fazer a sessão achando que aquilo por si só vai ser o milagre da tua vida e você não precisa fazer mais nada? É aquela coisa, as pessoas querem mudança, mas não querem mudar, né? Porque mudar é um pouco mais desafiador, né? Então, às vezes você pode aprender muita coisa, sabe? Você pode interpretar, você pode saber por que você pensa assim. Eu penso assim porque na minha família todo mundo pensa assim, porque é assim, porque eu sinto dessa forma, porque quando eu tinha 6 anos de idade aconteceu isso. Isso é aprendizado, sabe? Você sabe de onde as coisas estão vindo. Agora, transformação é diferente. Transformação, você realmente precisa começar lá no nível de consciência, que tem que perdoar, que tem que liberar rancor e ressentimento, né? Que tem que realmente ir limpando culpa, limpando vergonha, limpando medo, né? Isso é transformação. E então você vai colocar as partes positivas no lugar, né? Transformar tem que gerar expansão de consciência. Se não gerou expansão de consciência, não é transformação, é aprendizado, né? Que é muito bom também, serve, e você tem que continuar realmente investindo em aprendizado. Mas a gente precisa diferenciar as duas coisas, né? Expansão de consciência é uma mudança definitiva. Uma vez que você fez, você não volta mais atrás. É aquela frase, acho que é do Einstein, né? Que atribui a Einstein, né? Uma mente que expandiu, ela não consegue mais voltar para o lugar. Se você está sempre voltando para o mesmo padrão, é porque não houve essa transformação ainda, né? E você aprendeu muitas coisas, mas ainda não houve a transformação. Então, a gente tem que ver o que está pegando aí. E é trabalho, né? E é o que eu sempre falo, assim, as pessoas perguntam, Janine, mas em quantas sessões eu vou resolver esse meu problema? Tu deve receber a mesma pergunta, né? Exatamente. Eu digo, olha, não sei. Nós vamos ter que começar e vamos ver aonde isso vai nos levar, né? Porque não é você viver 30, 40 anos de um padrão e querer resolver em 2 sessões. Isso não vai acontecer. Eu sempre falo, não vai. Se você vem para a sessão com essa expectativa, eu sou a pessoa que fala, eu nem gaste seu dinheiro, eu falo, porque não vai resolver, né? E você vai ficar frustrada, porque a pessoa não está em busca da jornada, né, do processo, ela está em busca do milagre, né, daquilo que alguém vai vir e vai resolver para mim. Isso a mentalidade, o nível de consciência do vitimizador. Então, ainda está no primeiro nível de consciência. Então, uma pessoa assim tem muito mais dificuldade de realmente manifestar aquilo que ela quer, porque ela precisa sair, né, desse nível de consciência. Deus é bom. Minha querida, eu ficaria aqui a conversar contigo o dia todo, porque eu adoro. Eu também. Só que, meu amor, temos que dar por terminado. Queria-te só, antes de mais, primeiro que tudo pedir se tens algum último conselho, uma sugestão para aqui para os nossos queridos irmãos portugueses e para os lindos, queridos! Eu sempre falo que eu podia ficar ouvindo vocês falarem o dia inteiro, porque eu acho um charme esse sotaque. Então, eu acho que o grande conselho que eu poderia dar é que a gente realmente se conecte com a realidade de que nós estamos vivendo uma jornada evolutiva,
E nós não estamos vivendo uma corrida de 100 metros, né? Então, a gente está vendo uma jornada evolutiva. Então, é muito importante, quando a gente está nessa jornada, a gente entender que a gente também tem que dar tempo ao tempo, aos ciclos, aos momentos. E a gente não precisa querer resolver a vida em 4 sessões, mas a gente tem que começar, de alguma forma, essa jornada de expansão da consciência, essa jornada de reconexão, né? De conexão com a nossa verdadeira essência, que é amor, que é alegria, que é felicidade, que é compaixão, né? Essa é a nossa essência verdadeira. A gente tem alguns bloqueiozinhos ali para ela, né? Mas essa é a nossa essência verdadeira. Então, a gente está nessa jornada de liberação, né? E essa jornada é uma jornada da vida inteira. Então, vamos sempre positivo, sempre para frente, né? Eu sempre falo sempre para frente, eu lembro do Brasil, né? Pra frente, Brasil, salve a seleção! Agora tá na época de Copa, né? Tem jogo aí pra gente na segunda-feira. Acho que pra vocês é hoje ou amanhã, né? Portugal? Hoje. É hoje. Eu vou assistir esse jogo, vai ser um jogão. Hoje acho que é tarde. Então a gente tem que ir sempre pra frente, né? E a gente realmente se conectar com essa ideia de que, olha, é uma jornada evolutiva. Esse ano eu vou me concentrar em resolver, em olhar com mais carinho para essa questão, né? E eu vou cuidar dessa questão. Então, talvez eu vá fazer algumas sessões que trabalhem essa questão, ou talvez participar de alguns retiros que me ajudem nessa questão. Eu vou ler sobre esse assunto, vou fazer um curso online sobre isso, né? Eu vou investir em mim. A gente também tem que pensar nisso, né? Que a gente tem que investir na gente, né? Tem que ir para a ação, mas com uma ação sem pressa. Aquela pessoa que curte a jornada, né? Eu acho que isso que é o mais importante. É assim que dá certo. E é assim que as mudanças, as transformações são realmente sustentáveis, né? Elas vêm para ficar. E não para ficar uma semana e na semana seguinte você já está esculhambada de novo, né? Exatamente. Querida Janine, gratidão enorme. Diz-me uma coisa, onde é que nós te podemos encontrar? Então, eu tenho o meu site, né, que é www.janinescheffer.com. Eu tenho o Instagram, né, que é @janine.scheffer. Tenho o Facebook também, que é @janinescheffer.com.br. E eu tenho um canal no YouTube também, que é também Janine Scheffer. Então, botando Janine Scheffer em todas as mídias, você vai acabar me achando de alguma forma. Exatamente, sim senhora. Janine, olha, gratidão imensa, tá? Adorei falar contigo, é sempre tão bom falar contigo e aprendo sempre tanto, meu Deus. Isabel, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, viu? Para mim é uma alegria muito grande de estar aqui participando com você e podendo contribuir de alguma forma, né, com as pessoas que te escutam. Obrigada. Agora conta-me o que achaste. Gostaste desta nossa conversa? Qual foi o teu insight? Aquele momento que te ficou gravado? Quais são as tuas crenças que tu achas que conheces e achas que tens? Conta-me tudo. Conta-me lá no site isabelbaptista.net/podcast. Tá? Um beijo enorme. Obrigada, gratidão imensa por ter estado aqui e até à próxima segunda-feira.